Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo ao vivo e a você também, que está aí nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify. Bem-vindos à nossa live extra. E como foi dito em nossas redes sociais, o sofrimento emocional nas organizações deixou de ser exceção e se tornou um alerta urgente. Isso quer dizer, o trabalho pode adoecer. Algo precisa mudar. E com a atualização da norma regulamentadora, o NR1, precisamos ter um novo olhar sobre a saúde mental no ambiente profissional. E a nossa convidada especial, o palestrante Lilian Flieg, vai conduzir uma reflexão sobre como o trabalho pode contribuir silenciosamente para ansiedade, esgotamento e desmotivação. Também os sinais ignorados do adoecimento emocional, o que muda na prática com a nova NR1 e o papel dos profissionais, especialmente terapeutas, diante dessa realidade. Ficou interessado? Então fique aqui conosco, que antes de passar a palavra, eu quero convidar vocês a se conectarem com a gente nas nossas redes sociais. E se gostar desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e juntos espalhar essa transformação. Lilian, agora eu passo a palavra para você. Olá a todos, boa noite para quem está aqui, bom dia, boa tarde para você que está assistindo depois. Realmente esse tema é um tema bem, vamos dizer assim, atual. E para começar, eu vou começar compartilhando a tela aqui, né? Vamos aqui falar de um tema bem importante, né? Que é quando o trabalho adoece. Saúde mental, riscos psicossociais e a urgência da nova NR1 é o tema da nossa palestra de hoje. O título dessa palestra não é uma metáfora. Todos os dias, pessoas comuns vão ao trabalho e voltam para casa emocionalmente cansadas, mais vazias e sem entender exatamente o porquê. Hoje, nós vamos falar sobre isso, com dados, com realidade e principalmente com caminhos. Então, preste atenção e que se você tiver alguma dúvida, vá colocando aqui para que nós possamos responder. Para começar, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Flieg. Eu atuo com saúde mental, ajudando as pessoas a identificarem o que está travando suas vidas. E cada vez mais esse travamento tem relação direta com o trabalho. E foi exatamente isso que me trouxe a esse tema. Gostaria de dizer para quem não me conhece que a minha primeira formação, no caso, a minha graduação, foi ciências contábeis, né? Então, eu estou com uma tela enorme aqui na minha frente. Bem, a minha primeira graduação foi Ciências Contábeis. E com o passar dos anos, né, eu fui completando, além da pós-graduação que eu tenho na área de saúde mental, eu fui fazendo vários cursos na área da saúde mental, porque a saúde mental sempre me atraiu e sempre me fascinou muito, né? Hoje, eu faço parte também da Associação Brasileira de Hipnose Médica, como membro interdisciplinar. Então, é algo que me atrai e tem tudo a ver, por isso que eu trouxe esse tema, né? Mas vamos seguir aqui com o slide e falar do que é a nova NR1, né? NR1 é uma norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho. A NR1 ela é conhecida como a norma-mãe da segurança do trabalho. Ela não trata de um risco específico, ela organiza como todos os riscos devem ser geridos dentro da empresa. Ou seja, ela define como a empresa cuida da saúde e da segurança dos seus trabalhadores. E ela existe desde 1978. E foi atualizada durante esses anos todos, né? Nós tivemos várias atualizações, sendo a mais expressiva em 2024. E por que ela existe, né? E aí vem aí, eu botei bem, eu até vou dar uma lida no slide, porque tem pessoas que acompanham a gente no Spotify, né? Então ela existe por quê? Obrigação legal
né, para proteger os trabalhadores, né, ou seja, dever do empregador. Ela existe como prevenção de danos. Ambientes saudáveis reduzem o afastamento e processos e custos também para a empresa, né? E por responsabilidade ética, porque cuidar de quem trabalha é simplesmente a coisa certa a fazer. Então, ela existe porque, por muito tempo, o trabalho adoeceu e até matou pessoas. Então, o que foi necessário? Foi necessário criar regras. Regras para proteger, regras para prevenir, regras para garantir que o trabalhador não custe, que o trabalhador não, que o trabalho, no caso, não custe a saúde da pessoa. Mas, por muito tempo, esse cuidado foi só físico. A gente já ouviu muito falar, né? Sempre com relação à parte física. E o que acontece? A nova R1 inclui aí, por isso que ela é nova, os riscos psicossociais. E aí, aqui é que acontece a grande virada aí dessa nova NR1 que todo mundo está falando aí, né, nas mídias. Pela primeira vez, os riscos psicossociais entram oficialmente na gestão de riscos das empresas. Isso significa que sobrecarga, pressão, assédio deixam de ser problemas internos e passam a ser responsabilidades das empresas. Então, essa NR1, como está aqui no slide, ela passa a ter uma vigência agora em maio de 2026 e as empresas já estão obrigadas a agir para se adequarem a essas normas, a essas regras. E o que são os riscos psicossociais, né? Porque isso é uma coisa que a gente ouve. Mas o que são os riscos psicossociais? São fatores do ambiente de trabalho que afetam a saúde mental e emocional do trabalhador. Excesso de demanda e pressão constante, falta de autonomia e de reconhecimento, conflitos interpessoais e assédio moral, insegurança no emprego. Ou seja, não é frescura. Então, isso muda tudo. As novas exigências obrigatórias que entram em vigor, como eu falei, em maio, na verdade, a data mais certa é 26 de maio de 2026. Olha que já deram datas antes, vocês já devem ter ouvido falar. A partir de março, cada hora eles dão, né? Eu acho que a última foi março, mas aí agora adiaram para maio, 26 de maio de 2026. Né? Então, os riscos psicossociais, eles não estão na pessoa, né? Eles estão aonde? Eles estão no ambiente, na forma como o trabalho é organizado, nas relações dentro da empresa. Isso é que diz respeito a riscos psicossociais. E aí, nós temos que olhar a motivação disso. Por quê, né? Por que resolver colocar riscos psicossociais nesse momento? Por causa de uma realidade que nós estamos enfrentando há algum tempo. Né? Nós estamos aqui com um cenário que alertou, né, a nossa sociedade, né, que é o quê? Para vocês terem uma ideia, em 2025, teve um recorde histórico, 546 mil afastamentos por saúde mental, o maior em 10 anos. Entre 2023 e 2024, mais de 68% de aumento nos afastamentos por transtornos mentais. E hoje, o Brasil é o segundo no ranking mundial de burnout. Então, uma crise que nós temos aí sem precedentes. O trabalho está adoecendo as pessoas. Aqui a gente sai da percepção e entra na realidade. Os números mostram que o adoecimento emocional no trabalho não é exceção. Já é um padrão crescente. E quando o padrão muda, a gente precisa mudar também. E aí, nós vamos ver quais são os sinais disso aí que nós falamos. Quando o corpo e a mente pedem socorro, é justamente quando aparecem esses sinais. Mesmo depois de descansar, o cansaço não vai embora, mostrando aí um esgotamento constante. Irritabilidade, choro fácil, apatia profunda, uma instabilidade emocional.
E aí tem as dores físicas inexplicáveis, paralisias e desesperanças. Enquanto eu falo esses sinais, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Não analisa, sente. Você já viveu isso? Ou conhece alguém que está vivendo? Bem, e aí eu vou trazer para vocês o impacto do adoecimento. Esse impacto, ele reflete no indivíduo, na organização e na sociedade. No indivíduo, que traz um sofrimento psíquico, perda de propósito, doença física, e o que isso faz? Isso vai para a organização. Altas rotatividades de pessoas, queda de produtividade e um passivos judiciais, né, crescentes. Reflete aonde? Na sociedade, com sobrecarga do sistema de saúde e custos previdenciários. Então, o adoecimento, ele nunca é individual, ele se espalha, ele afeta relações, equipes, resultados e o próprio sistema. Então, a gente para e pensa. Eu vou fazer uma pergunta, né? Para a gente pensar. E quero que você responda essa pergunta que está aí no slide. Quem está no Spotify ainda não viu, mas eu vou falar. Você conhece alguém, ou talvez você mesmo, que chegou ao limite sem perceber como? Pensa, pensa nessa pergunta e me responde. E aí, tendo dito tudo isso, nós vamos para uma parte bem importante. A atuação. Quem pode atuar nesse cenário? Quem pode trabalhar, né? São os profissionais de saúde emocional, que têm um papel central novo no corporativismo, né? São terapeutas e hipnoterapeutas, psicólogos organizacionais, coach e consultores de bem-estar, profissionais de medicina integrativa. Sim, todos vocês podem atuar nesse mercado, nesse cenário. A NR1, ela criou uma exigência, mas ela também criou uma oportunidade. Porque agora as empresas precisam de profissionais que entendam o ser humano. Não é interessante? E aí, nós vamos olhar o mercado, o novo cenário das empresas. A NR1, primeiro que a NR1 cria uma demanda real e crescente por serviço de saúde mental das organizações. Segundo, as empresas precisam comprovar ações preventivas para a fiscalização do Ministério do Trabalho. E o terceiro é a oportunidade concreta para profissionais especializados atuarem com o mercado cooperativo. E o ponto mais importante é: as empresas ainda não sabem como fazer isso. Elas sabem que precisam, mas não sabem como estruturar. E é exatamente aqui que surgem novas possibilidades de atuação. E vamos ver que necessidades são essas. O que as empresas precisam? Elas precisam de diagnóstico humanizado. Mapear os riscos psicossociais de forma ética, respeitosa e profissional. Elas precisam de ações de previsão e acolhimento, programas concretos de escuta, fortalecimento emocional e cuidado das equipes. E precisa de parceiros especializados, que são os profissionais que compreendem o ser humano, não apenas os processos. Então, elas não precisam só de informação, elas precisam de alguém que consiga entender o problema, traduzir e construir soluções. E aí, a gente, né, pergunta: qual vai ser o posicionamento, então? Qual o papel do profissional de saúde nisso tudo?
esse papel vai ser facilitar diagnósticos humanizados dos riscos emocionais, criar programas e prevenções e acompanhamento contínuo dentro da empresa e ser o elo entre a empresa e o cuidado real das pessoas. Quer dizer, não é apenas terapia, é estratégia de cuidado corporativo. Então, o profissional de saúde emocional deixa de ser só clínico, passa a ser estratégico. Alguém que ajuda a empresa a prevenir o adoecimento antes que ele vire afastamento, processo ou colapso. E para que isso aconteça, o caminho é o quê? É a prevenção. A prevenção que transforma. Escutativa. O profissional, ele vai ter que criar isso. Espaço genuíno de escuta e acolhimento dentro das equipes. Educação emocional. Formação de líder e times para reconhecer e lidar com o sofrimento. Acompanhamento terapêutico, individual ou em grupo. Presencial pode ser remoto também. Nós fazemos esse atendimento todo remoto. E trazer aí uma cultura de cuidado, transformar o ambiente organizacional de dentro para fora. Isso como é que nós fazemos? Nós fazemos um mapeamento com questionários, de acordo com o grupo que tem na empresa, cada grupo tem o grupo de vendas, tem o grupo de marketing, tem os grupos, eles têm necessidades diferentes. E dentro dessas necessidades diferentes, nós vamos fazer um levantamento do que está acontecendo e ali a gente, com aquele levantamento, a gente já consegue perceber o que está sendo necessário e dentro da necessidade, o profissional ele vai atuar, levando para a empresa a estratégia para que atue de forma preventiva. Adotadas as estratégias, passa-se um tempo, faz de novo esse mapeamento. Isso tudo, a pessoa tem que ter um entendimento, né? Por isso que a gente fala que é um profissional que ele consiga ter essa expressão, né? Então, a prevenção, ela não começa com grandes projetos, ela começa com pequenas mudanças consistentes. Escutar melhor, comunicar melhor, cuidar melhor, né? Esse que é o caminho para conseguir implantar e organizar isso dentro da empresa. E aí, eu trago uma pergunta aí, uma frase, na verdade, para vocês pensarem. Cuidar da saúde mental no trabalho não é benefício, é uma responsabilidade. Apesar de pessoas colocarem às vezes como benefício, na verdade, é uma responsabilidade. E é claro e evidente que eu venho trazendo tudo isso para vocês e convidando a nós construirmos uma mudança, né? Se esse tema faz sentido para você, seja como profissional ou como alguém que vive essa realidade, eu aprofundo esse trabalho, tanto no cuidado individual, quanto nos projetos dentro das empresas, né? E a ideia é exatamente essa: transformar esse cenário de forma prática. Então, se faz sentido, eu estou à disposição para conversarmos. Entre em contato, aí tem o contato do meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, e eu estou aqui para isso. Agradeço a todos e vou querer saber se tem alguma pergunta que gostaria de ser feita, né? Eu estou lendo aqui que tem uma das perguntas aqui que foi colocada que muita gente vai chorar quando ler a pergunta. É verdade, é verdade. Mas aí, pode deixar o questionamento, entrar em contato com a gente, que nós vamos responder qualquer dúvida que tenha, né? E a grande realidade, só para finalizar, né, é nós lembrarmos que isso está chegando nas empresas porque nós vivemos com a sociedade, de forma geral, doente, né? Nós estamos aí com uma sociedade precisando de cuidado. As pessoas não estão sabendo se cuidar, olhar para si, né? Não estão conseguindo se olhar
E aí isso está começando a estourar nas empresas, estourar na sociedade de forma geral, é o que nós estamos vendo, né? E as pessoas esquecem, assim como a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Assim como a gente toma banho todo dia. A pessoa não vai lá tomar banho todo dia, então todo dia a pessoa tem que estar dando uma olhadinha para a saúde mental dela, senão vai acumulando, acumulando, chega um momento que perde-se o controle, né? É isso que acaba acontecendo. Deixa eu ver aqui. Houve muita mudança na carga horária, é verdade. E estão querendo mudar mais. Aqui tem um aqui falando que não toma banho, não. Se não toma banho, fica bravo. Tem gente que tem que tomar 2 por dia. Assim como tem gente que tem que intensificar a sua saúde mental e outros nem tanto. Vai depender das influências do meio que a pessoa está, né? Então, pense bem que essa metáfora do banho, uns precisam de mais ou menos, dependendo de onde estão, tem a ver muito com saúde mental. Às vezes você precisa olhar mais para a sua saúde mental do que outro, né? Tem momentos na vida que a gente precisa olhar mais, assim como tem épocas, estações do ano que a gente precisa de mais banho do que outras, né? Então é por aí, né? Então, nós estamos tendo muitas mudanças nas empresas por conta disso tudo. Realmente as pessoas estão emocionalmente precisando desse olhar, né? E eu acredito aí que essa mudança, essa implementação da nova NR1 vai ajudar as pessoas é, é, a, a se olharem, porque acaba sendo uma educação, uma psicoeducação no trabalho que elas vão acabar tendo, né, isso implantado. O problema é que tem muitas empresas que não estão entendendo como funciona, o que tem que ser feito, e como eu falei, caso alguém queira uma orientação ou alguma coisa, pode entrar em contato, que nós vamos dar essa orientação. É isso. Tem mais perguntas? Andréia? Eu vou encerrar por aqui, entre em contato nas minhas redes sociais. Andréa, deixa aí, né? E até mais. Obrigada. Ah, É, ah, mas olha, que eu tinha até falado de carga horária, teve muita mudança mesmo, principalmente por causa de acidentes, às vezes, que ocorrem, né? E já teve estatísticas de que é sobrecarga, às vezes, desse pessoal e acaba tendo muito mais acidente, né? Então, por isso que eu falei, né? Mudou muito em relação a cargas, a horário, né? De trabalho, essas coisas, de você ter aquele descanso obrigatório, né? isso que você falou é importante, André, porque o que acontece? Antes se via só os problemas que tinham no trabalho, como eu tinha falado antes, físicos, biológicos, né? A pessoa tem horas de trabalhos além do que ela dá conta e acabaram diminuindo a carga horária porque a pessoa ficava muito cansada e começava a ter vários acidentes por conta disso, né? Quer dizer, a parte física hoje a gente pode dizer que está ajustada com relação a horas de trabalho, com relação à alimentação, que horas tem que parar para almoçar, que horas tem que parar para lanchar, tem que parar para tomar um cafezinho, tem que, né? Hoje essa parte está ajustada devido a justamente as necessidades que tivemos no passado. Como eu falei, a NR1 não é nova, ela já é muito de anos atrás. Só que agora, em 2024, devido a todos aqueles números que nós vimos, o que aconteceu? Veio a necessidade de entrar com os riscos psicossociais. Agora, estamos entrando numa nova etapa que vai ser esse monitoramento que vai começar a trazer ajuste. Então, determinadas profissões, eles vão acabar colocando ambientes para a pessoa sentar e descansar, para a pessoa distrair a mente, para a pessoa relaxar. Então, dependendo do tipo de trabalho da pessoa, até a decoração, uma série de coisas vão ser alteradas devido a justamente isso, porque o que é o risco psicossocial? É essa influência que o ambiente do trabalho traz, às vezes um excesso de pressão na hora errada, às vezes um próprio profissional que está ali como chefe da equipe, ele está com algum problema e ele está direcionando o problema dele para a equipe. Então, isso daí tudo pesa e acaba trazendo vários outros problemas, como nós falamos aqui. Então, realmente, acaba a pessoa entrando no burnout, como foi falado, né? Hoje o Brasil é o segundo, né, maior com afastamento por burnout, né? E fora outros trabalhos, outros problemas mais que vêm trazendo, às vezes, um assédio e outras questões mais, como nós falamos. Isso tudo vai ser calibrado com a nova NR1. Acredito que daqui a alguns anos o ambiente de trabalho de muitas empresas vão estar modificados, como já é, alguns que notaram isso
sem precisar dessa lei. Já instalaram ali uma sala para o pessoal conversar, já instalou uma sala de cafezinho em que as pessoas param ali para, né, para distrair. Pô, já, alguns têm som ambiente. Isso tudo foi o quê? Foram algumas empresas que viram essa necessidade e fizeram por conta própria. Agora não, agora é lei, sendo a lei, as empresas que não têm isso vão começar a precisar desse profissional para olhar para o que está acontecendo e fazer as mudanças necessárias para evitar, inclusive, o número de afastamentos que tem as empresas por conta disso, né? É o que acontece. Muitos se jogam no trabalho para fugir de casa. O trabalho virou uma fuga como recompensa. Também isso. É que, na verdade, o que acontece? A gente percebe que é aquele negócio. As pessoas não estão cuidando da sua saúde e aí elas não sabem o que fazer, elas vão para fugas diversas. Essas fugas diversas pode ser um vício, como pode ser o trabalho que vira um vício, É né? engraçado também que, como foi falado aqui, né, o que o pessoal se joga no trabalho para fugir de casa, mas também já teve, depois da pandemia, teve esse problema de que o pessoal começou a fazer muito home office, né? E trabalhando de casa. E aí também começou a ter o cuidado de que, às vezes, se a pessoa fizer dentro, né, do home office, não souber equilibrar o trabalho e dividir a casa do trabalho, às vezes ela começa a entrar também num. Começa a pirar, né? Já. Exatamente, mas por quê? Porque ela não tem o que a gente chama de psicoeducação, né? O vício é um vício aceito e remunerado para piorar o problema. Exatamente. Como a pessoa está trabalhando, a pessoa acha que é bom. Ah, está trabalhando, tá bom. Mas tem que ver como essa pessoa está trabalhando, né? Que aí acaba esse trabalho trazendo prejuízo. Esse dinheiro todo que ela está ganhando, teoricamente, ela depois vai gastar com cuidando da saúde, com remédios, com, né, internações e tudo mais. Então a pessoa tem que saber, por isso que hoje se fala muito, vamos voltar às raízes. O que é voltar às raízes, né? Contato com a natureza e tal. Por quê? Porque as pessoas ficam fechadas no ambiente de trabalho, muitas vezes, e não conversam, não interagem, muitas vezes em frente de computador, no digital, que faz com que a pessoa fique mais ainda com problema, porque já está mais do que provado que vários problemas que nós temos hoje, alguns transtornos, exatamente o excesso de tela, e isso tudo aí vai deixando a pessoa com uma série de problemas, não só físico, não é só os olhos que ficam, né? É também a pessoa com manias, né? Um cansaço que não acaba. O que mais, o que mais importante trouxe essa mudança da lei. Eu acredito que o que mais de importante que trouxe essa mudança vai ser ensinar as pessoas a se cuidarem. Eu acredito que essa lei ela vai fazer com que muitas pessoas que não se cuidam e também vai ajudar a detectar às vezes algum problema que a pessoa tenha, porque ela para ela não virar um problema para a empresa vai acabar convidando ela para conversar, para fazer uma terapia, né, para fazer um outro tipo de cuidado, e aí, de uma certa forma, vai acabar ajudando, acredito, as pessoas, né? Eu acho que vai ser bem, bem importante isso. É, é uma lei que é meio complicada no início, como tudo, toda lei, no início, até as pessoas se ajustarem, se torna meio complicado, mas, na verdade, não é tanto assim. Agora, um engano é as pessoas acharem que quem tem que fazer isso é só o psicólogo ou é só o da segurança do trabalho, não, porque muitas vezes esse profissional ele não tem aquele lado, aquele olhar terapêutico. Porque tem que ter um olhar terapêutico e tem que ter um olhar de todo, né? Do ambiente, tem que ter todo um olhar que, infelizmente, nem todo terapeuta tem e nem todo tipo de profissional tem, né? Então é isso. Andréia, Vamos podemos lá, encerrar? podemos. Então Então, tá. Qualquer pessoal, pergunta é só botar aí. É isso aí. estamos encerrando então mais uma aula sensacional, uma live aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Lilian Fleig e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar
porque assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.